Perdida, um amor que ultrapassa as barreiras do tempo, autora Karina Ricci, capítulo 14. Fiquei fascinada com os exemplares que encontrei na sala de leitura. Livros sobre todos os assuntos, como filosofia e história da humanidade, volumes de pesquisas e muitos clássicos, incontáveis clássicos. É claro que eu sabia que em 1830 diversos livros já haviam sido publicados, mas fiquei realmente impressionada ao encontrar alguns autores ali. Edgar Allan Poe, Lord Byron, Denis Diderot, Goethe, Shakespeare, Antoine Galland, muitos de Walter Scott e alguns outros que eu não reconheci. Mas um deles atraiu meu interesse assim que passei os olhos nele. Na verdade, era uma obra em 3 volumes com os dizeres By a Lady, London, 1811, na primeira página, e capa de couro marrom, tilintando de nova. Peguei o volume 1 com extremo cuidado. Não que precisasse, só era estranho demais fazer meu cérebro entender que aquele livro tão antigo, mas que, segundo a primeira página, havia sido publicado há apenas alguns anos, não iria se desfazer quando eu o tocasse. Folheei algumas páginas para ter certeza, e lá estavam Eleanor Dashwood, Norland Park, Edward Ferrars. Virei com muito cuidado aquela primeira edição de Razão e Sensibilidade em minhas mãos, como se ela fosse feita de um fino cristal que pudesse facilmente se estilhaçar. Não é possível! Exclamei, surpresa. Algum problema, senhorita Sofia? Perguntou Elisa, alarmada. Problema? Não, Elisa. Respondi sem tirar os olhos do livro. Você sabe o que é isto? Ela ficou confusa. É um livro, disse lentamente. Um romance. Meu irmão o comprou há alguns anos. Veio da Europa. Sim, é um romance. O primeiro romance que Jane Austen publicou. Eu estava maravilhada por poder segurá-lo em minhas mãos. É o original, primeira edição, veja. Aqui diz que foi publicado pela própria autora, Jane Austen. Isso! Você tem um verdadeiro tesouro aqui. Pelo menos para alguém apaixonado por livros e por Jane, como eu era. Não conseguia passar uma única semana sem encontrar algum livro novo para ler. Claro que eu teria uma autora favorita. Segurava naquele instante uma obra dela em minhas mãos e tinha uma guardada na bolsa, ali no quarto. Acho que ainda não ouvi falar dela. Elisa estava sentada ao lado da mesa em que diversos livros estavam empilhados. Você a conhece? Todo mundo conhece a Jane. Então, pela confusão em seu rosto, percebi que nem todo mundo a conhecia ainda. Você ouvirá falar dela, tenho certeza. Eu adoro os romances dela. Este aqui é um dos melhores. Gostei muito desta história também. Entretanto, demorei um pouco para terminar de lê-lo. Ela sorriu timidamente. Meu inglês não é tão bom quanto o de Ian. Theodora parecia entediada, como sempre ficava quando eu estava presente. Imaginei que este não fosse seu estado natural, pois Elisa parecia gostar dela verdadeiramente. Passei o resto daquela tarde me deleitando com a perfeita escrita de Austen. Estava tão absorta na leitura que quando Ian irrompeu na sala, tive um pequeno sobressalto. Eu sempre me perdia em meus livros. Entrava fundo nas histórias como se eu mesma fizesse parte delas, fosse um romance, um policial ou um terror sobre vampiros. Então, lá estava eu, em 1800 e pouco, esperando que Eleanor e Edward finalmente se entendessem, quando Ian entrou na sala, me trazendo de volta para 1800 e pouco. Fiquei confusa por um instante. Era como se eu ainda estivesse dentro do livro. Eu ri da idiotice da situação. Senhoritas, teremos um convidado para o jantar desta noite. Pensei que as damas gostariam de ser alertadas com antecedência. Ian falou apressado. Um convidado? Indagou Theodora se levantando. Algum conhecido, Sr. Clark? Sim, pode-se dizer que agora é um conhecido. Então, se me derem licença, tenho algumas tarefas para terminar antes do jantar. Ele se inclinou e saiu apressado, sem ao menos dar chance a Theodora de fazer mais perguntas, o que ela claramente pretendia fazer. Saiu sem nem mesmo me dirigir um olhar. Não que eu me importasse com isso.
Oh, senhorita Elisa, devemos nos apressar. O sol já está se pondo e em breve o convidado de seu irmão estará aqui. Não podemos recebê-lo vestidas dessa forma. Theodora andava de um lado para o outro enquanto falava. Acabei ficando meio tonta. Ela estava totalmente vestida e maquiada, e com o cabelo ruivo, arrumado em um penteado complicado, cheio de cachos. Ela pretendia se enfeitar ainda mais? Sim, precisamos nos apressar, concordou Elisa, também agitada. Você também, Sofia. Seria indelicado se o convidado de Ian chegasse e nós estivéssemos prontas para recebê-lo. Eu tinha que me arrumar porque alguém vinha jantar? Pela expressão ansiosa de Elisa, ela não estava aberta a discussões. Então, deixei essa passar e, suspirando, fui para a cozinha. Havia 3 empregados ali, todos parecendo muito ocupados, correndo de um lado para o outro para ajudar Madalena nos preparativos do jantar. Observei o cenário por um tempo, pensando se o tal convidado não seria o rei ou coisa parecida. Ninguém notou minha presença. Andei na direção da porta da cozinha e lá fora havia mais empregados correndo, aparvalhados. Ei, moço, onde eu pego água por aqui? Perguntei a um deles, que passava com os braços cheios de pequenos tocos de madeira. Perdão, senhorita, como disse? Seu rosto estava suado e brilhante. Ele mal me olhou. Onde eu pego água? Sua testa enrugou, mas ele não me respondeu. Você entendeu o que eu disse? Quero saber onde eu posso encher o balde. Será que ele não falava a mesma língua que eu? É ali, senhorita. Ele finalmente respondeu, indicando o local com a cabeça. Depois se inclinou e correu apressado para a cozinha. Virei-me para onde ele havia apontado. Um cano de ferro com quase 1 metro de altura se erguia do chão. Embaixo dele havia uma espécie de coxo de pedra e uma grande alavanca de madeira na ponta, como se fosse um L de ponta-cabeça. Voltei para a cozinha e encontrei um balde perto do fogão a lenha. Ninguém se incomodou em me perguntar nada. Fiquei olhando para a engenhoca por algum tempo. Toquei a alavanca suavemente. Nada aconteceu. Empurrei com um pouco mais de força e um fio de água surgiu no pequeno orifício. Tentei com mais vontade, bombeando para cima e para baixo, e a água começou a jorrar. Arrumei o balde na posição correta e voltei a bombear. Meus braços começaram a doer depois de um tempo, mas continuei sem parar até o balde transbordar um pouquinho. Passei as costas da mão na testa e tomei um pouco de fôlego. As empregadas não precisariam se preocupar em dar tchauzinho por ali, pensei, ofegante. Meus tríceps pulsavam pelo esforço, mais doloridos que depois de puxar ferro na academia. Peguei a alça larga feita de couro e tentei levantar. Caramba, que peso! O balde de ferro já era um pouco pesado por seu tamanho. Cheio de água como estava, parecia pesar 1 tonelada. Que saudade do meu banheiro! Levantei o balde desajeitadamente e entrei cambaleante na cozinha, deixando um pequeno rastro de água pelo caminho. Quando alcancei o corredor, meus braços já tremiam. Soltei o balde com cuidado para não derramar a água e sacudi os braços, tentando aliviar a dor. Respirei fundo e voltei a pegar a alça, mas acabei tropeçando e quase derrubei toda a água. Não estava dando certo. Desisti de levantá-lo, mas eu realmente precisava de um banho, ainda mais depois de todo aquele esforço. Sentia o tecido grosso grudando em minha pele. Eu iria tomar meu banho. Encarei o balde com raiva. Agarrei-o pela borda e o empurrei pelo piso liso de madeira. Era mais fácil, porém muito mais estrondoso que levantá-lo. Empurrei até chegar à banheira, dentro do quarto. Pensei, enquanto arqueava as costas. E seria apenas um. Não buscaria outro balde de jeito nenhum. Suspirei desanimada. Em seguida, prendi a respiração. Num último esforço, ergui o recipiente e o coloquei dentro da banheira. Não apenas a água, mas o balde inteiro, com a água dentro. Peguei o jarro da mesinha, retirei minha roupa e tomei meu banho de água fria e canequinha. Não lavei o cabelo, não havia condições para isso. Sequei-me com aquele pano que não enxugava direito. Depois me enrolei nele e escovei os cabelos. Se eu tivesse ido para 1980, meu cabelo estaria perfeito, pensei um pouco irritada, volumoso e indomado, como sempre. Molhei as mãos no pouco de água limpa que restara no balde e umedeci os fios.
Fiz uma trança para tentar amansá-los um pouco. Ficaria melhor se eu tivesse um pouco de creme para pentear. Precisava pensar em uma solução para o cabelo volumoso com urgência. Elisa e Theodora achavam importante estarem bem vestidas, então eu não deveria envergonhar meus novos e únicos amigos. Fiz uma maquiagem leve, apenas blush, máscara para cílios e gloss rosa claro. Escolhi o vestido cor de vinho e me vesti. Soltei a trança, ficou um pouco melhor. Ainda longe de estar glorioso, mas pelo menos eu me parecia com uma mulher outra vez e não com uma vassoura. Dei uma olhada no espelho e gostei um pouco do resultado. A cor do vestido combinou com meu tom de pele e destacou o dourado dos meus cabelos. Ainda me sentia muito ridícula com aquelas roupas. Não conseguia acreditar que eu estava realmente usando aquilo. Mas, pelo menos, o vestido cobriu meu tênis, o que evitaria mais perguntas. Respirei fundo e saí do quarto. Andei apenas alguns passos antes de dar de cara com Ian. Ele me olhou de cima a baixo, me analisando 2 vezes. Pelo visto, ninguém havia ensinado ele que medir as pessoas daquela forma não era educado. Ele me examinou meticulosamente, me deixando constrangida. Depois de algum tempo, Ian resolveu falar. Vejo que meu presente lhe caiu muito bem, senhorita. Um sorriso de admiração surgiu em seu rosto. Obrigada, eu disse encabulada. De onde vinha todo aquele embaraço quando Ian estava por perto? Eu não fazia ideia. Já estou pronta. Estava indo agora mesmo procurar por você e Elisa. E eu vim justamente saber se estava pronta. Ele sorriu. Está encantadora esta noite, senhorita Sofia. Obrigada, Ian. Corei e baixei os olhos. De repente, eu não sabia onde colocar as mãos. Eu estava agindo como uma tímida adolescente. Posso acompanhá-la até a sala? Perguntou educado, me estendendo o braço. Não precisa, Ian. O caminho para a sala eu já conheço. Este é um dos únicos em que eu não me perco, e ri nervosa. Eu insisto. E, muito deliberadamente, suas mãos alcançaram a minha, colocando-a em seguida na parte interna de seu cotovelo. Uma dama tão encantadora deve ser conduzida por um cavalheiro. Sei que lhe desagrada que seja eu o cavalheiro em questão, mas sou o único presente no momento. Você não me desagrada. De onde tirou isso? Desde que me encontrou, só tem me ajudado. Ian era a pessoa mais fantástica que eu conhecera ali. Talvez a mais fantástica que eu já tinha conhecido em qualquer época. Tão gentil e altruísta. Notei que fica um pouco agitada. Ele não pareceu encontrar palavra melhor. Quando está comigo. Agitada? Repeti como uma imbecil. Não. Quer dizer, eu fico agitada, mas o tempo todo. É meu estado normal. Sabe como é? Sempre tendo que fazer 200 coisas diferentes ao mesmo tempo. O corpo se habitua e não volta ao estado normal em épocas mais calmas. Já percebi isso. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Mas não pode negar que hoje à tarde você fugiu de mim. Não fugi, não. Senti seu braço sob minha mão e o calor de seu corpo ao lado do meu estava me deixando inquieta. Eu realmente prometi me encontrar com Elisa hoje à tarde. Não teve nada a ver com você, nada a ver mesmo. Tentei parecer firme enquanto falava. Não precisa se explicar, eu compreendo. E voltou os olhos negros para os meus. Você não quer ficar sozinha comigo. Senti meu rosto ficar todo quente. Ian era muito perceptivo, notava coisas demais. Imagino que não queira que nos vejam juntos e tirem conclusões erradas. Entendo perfeitamente, não se preocupe. Não é nada disso, eu disse, incapaz de conter a língua. Sabe que não me importo com esse tipo de coisa. E então por quê? Sua testa se enrugou. Estávamos perto da sala, com minha mão ainda em seu braço, e, me encarando profundamente, Ian se colocou na minha frente, me obrigando a parar. Porque eu fico meio inquieta quando você me olha do jeito que está olhando agora. Praticamente sussurrei, atordoada pela intensidade e as chamas prateadas em seus olhos. E isso não é bom para ninguém aqui. Seus olhos arrastavam os meus para sua órbita inescapável. Não consegui desviar, não pude deixar de olhar para ele. Isso não ajudou muito a clarear minha cabeça. E por que não é bom? Perguntou com a voz grave, fazendo os pelos de meu braço se arrepiarem. Porque eu vou embora logo, Ian. Não tem sentido me afeiçoar a ninguém aqui.
Mas você está aqui agora. Ele sussurrou e gentilmente levantou a mão livre para colocá-la em meu ombro. Por ora, este é seu lugar. Seu toque quente deixou minha pele formigando. Minha respiração se acelerou. Senti meus joelhos falharem. Olhando dentro de seus olhos profundos, não pude dizer que ele estava enganado. Não consegui dizer nada, na verdade, porque quando ele disse que meu lugar era ali, ao menos naquele momento com a voz cheia de emoção, fiquei completamente perturbada. Parte de mim acreditou nele. Surpresa, vi minha mão se erguer sem um comando consciente se apoiar em seu peito. Seus olhos tão escuros, tão negros, na luz fraca dos candelabros, me observavam intensamente. Senti o calor que emanava de seu corpo sob a palma de minha mão. Dei um pequeno passo em sua direção, incapaz de resistir ao impulso de me aproximar. Notei que sua respiração também estava alterada. Levantei o rosto para poder vê-lo melhor, ficando a apenas alguns centímetros do seu. Prendendo a respiração, hipnotizada pelo brilho prateado em seu olhar, me aproximei um pouco mais. Meus lábios se entreabriram, sua mão em meu braço deslizou, quente e suave, até minha cintura, e então uma gargalhada histérica vinda da sala ecoou pelo corredor, me libertando do transe. Vi o que estava prestes a fazer e, com um movimento brusco, tirei minhas mãos dele e recuei. Ian pareceu confuso, assim como eu, olhando em direção à sala e depois de volta para mim, parecendo não saber o que dizer. Foi a coisa mais estranha que eu senti em toda minha vida. Pela primeira vez não tive controle sobre meu corpo. Não sabia explicar por que minhas mãos agiram da forma como agiram, por que meus pés me levaram até ele, por que minha pele pinicava e eu desejava tanto tocá-lo outra vez. Era como se meu cérebro tivesse se desconectado do corpo e agisse por conta própria. Eu não queria ter feito aquilo. Foi como se meu lado consciente fosse apenas a plateia, impotente, assistindo a exibição de um espetáculo encenado por meu corpo. E claramente meu corpo desejava se aproximar de Ian. Eu já havia desejado um homem, sabia como era a sensação. Já até tinha satisfeito esses meus desejos, mas sempre no controle, sempre consciente do que fazia. O que eu sentia agora era totalmente diferente, muito diferente. Era como se cada célula do meu ser quisesse se grudar a Ian, como se ele fosse um imã superpotente, usando sua força em carga máxima, e eu fosse revestido de metal. Impossível escapar ou resistir. E pela primeira vez, eu não soube o que fazer na presença de um homem. Meu rosto queimou de vergonha, de raiva, de medo e, sem dizer uma única palavra, marchei em direção à sala, deixando Ian ainda paralisado ali no corredor, me encarando com olhos assustados, tão alarmado quanto eu estava.